Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor ressuscitado e vivo, no Senhor que é a nossa esperança, no Senhor que é a nossa força, no Senhor de quem vem o nosso socorro. 29º domingo do tempo comum. Celebramos neste domingo o grande convite que o salmista nos afirma hoje, no Salmo 120. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O tema fundamental da liturgia de hoje é a fé que brota desta oração constante e vigilante. De uma oração que não cessa. E não cessa porque acredita. Não cessa porque sabe que o Senhor vem em seu socorro, que o Senhor está conosco, que o Senhor olha por cada um de nós e que o Senhor derrama a sua graça nas nossas vidas. Então, essa oração incessante, ela não brota do fanatismo. Por isso que já precisamos pontuar isso. Muitas vezes as pessoas que rezam, e que rezam sempre, e que ouvem música cristã, e que trazem a palavra de Deus nos seus lábios, e que seguem a sua vida segundo esta palavra de Deus, são chamadas de fanáticas. Porque agora só rezam, não fazem mais nada, mas fazem. Trabalham, estudam, visitam os amigos, têm lazer, brincam, se divertem, mas colocam como ponto fundamental na sua vida o coração voltado ao Senhor. Vamos à liturgia de hoje. Inicio pela primeira leitura tirada do livro de Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13. O contexto é um contexto fora dessa perspectiva da oração, mas a oração aparece aqui como o fundamento desse contexto. Os amalecitas, ou os que seguem o rei Amaleque, vêm atacar Israel no deserto de Rafidim. E Moisés pede então a Deus, e Deus diz: manda Josué juntar um grupo e ir atacar os amalecitas, enquanto tu, Arão e Hur subam para rezar. E assim o se dá. Moisés sobe ao monte para rezar ao Senhor, estende os seus braços a ele e continua esta oração de louvor, agradecimento e de pedido ao Senhor que venha em socorro do seu povo. Josué e o povo lutam contra os amalecitas. Enquanto Moisés reza, vai dizer o texto, Josué vence. Enquanto a mão de Moisés baixa porque ele cansa, Josué perde. O povo de Deus perde. Então o que fazem? Hur e Arão colocam Moisés sentado e seguram a mão de Moisés para o alto. Então a oração não é só minha. A oração se junta à oração dos irmãos e das irmãs que nos apoiam nesse processo. Então a intercessão é esse exercício. Arão e Hur seguram as mãos de Moisés e juntos, os três, suplicam a Deus para que os liberte do rei Amalecita. E assim se dá e vencem a batalha. Então os braços de Moisés não se cansam porque estão apoiados pelos outros. Primeiro ponto que eu queria dizer hoje sobre a oração. A oração, em primeiro lugar, é a confiança neste Senhor que está conosco. Eu não rezo porque eu preciso disso, ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo. Pode ser que no momento que eu preciso, eu intensifico essa oração, ou eu rezo com uma maior intensidade, ou eu faço um jejum, um exercício de penitência. Mas, fundamentalmente, eu rezo porque eu creio. Eu rezo porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu rezo porque é de Deus que vem o meu socorro, de Deus que fez o céu e a terra, e eu confio
na sua presença e na sua ação. Eu confio no seu amor por mim. Eu confio na sua graça por mim. Eu confio que ele olha em meu favor. Eu confio que ele vem em meu socorro. Aqui está a base fundante da fé. Confiança no Senhor. A oração se baseia nesta fé. Por isso que primeiro é preciso ter fé. É preciso acreditar que o Senhor está conosco, meu irmão e minha irmã. É preciso ter confiança que Ele está ao nosso lado, que Ele vem em nosso socorro, que Ele derrama sobre nós a sua graça. É preciso confiarmos no seu amor por nós. É preciso abrir o coração e pedir a Ele que derrame a sua graça sobre nós, que venha em nosso socorro com o seu amor e com a sua misericórdia. Mas para isso é preciso confiar, ter fé. A oração brota de um coração que tem fé. Depois partimos para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Lucas 18, verso 1 até o 8. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Segundo ponto fundante da oração. A oração é uma oração perseverante. Deus não está comigo quando eu ajoelho no meu quarto, quando eu ajoelho na igreja, quando eu rezo aqui ou quando eu rezo lá. Deus está comigo sempre. Deus está ao meu lado sempre. Deus sustenta a minha vida sempre. Ele é o suporte, o sustentáculo da minha vida. Ele é o Senhor da minha história. Ele é aquele que dá à minha vida a base fundamental de existência. Ele é o Senhor da minha história. Ele é o meu Deus e Senhor. Ou seja, nunca parar de rezar. Porque eu não posso ter fé num momento e em outro não ter. A fé precisa caminhar comigo em todo momento. Porque talvez vivemos essa vida partida. Aqui eu deixo Deus no cantinho e vou fazer o que eu quero, depois eu volto. Um retiro uma vez que eu fiz com o Frei Schiadini, que é carmelita. O Frei Schiadini disse, às vezes a gente pega e diz para Deus assim, eu vou deixar o senhor aqui me esperando, eu vou lá dar uma pecadinha, só uma pecadinha, e eu volto. E ele dizia, Deus olha pra gente e diz, não, eu vou com você, meu filho. Eu vou com você para tirar você desse pecado. Não porque eu consinto com o pecado, mas porque quando você chegar lá, pode ser que você não tenha força para sair. Então parece que a gente quer viver uma fé quebrada. E parece assim, isso será que cabe? Eu não faço essa pergunta. Isso cabe na minha fé ou não? Eu falo assim, não. Agora eu vou fazer isso, mas depois eu volto. Não. A pergunta deve ser, isso cabe na minha vida hoje? Este homem de fé, esta mulher de fé, que se decidiu pelo Senhor, que se decidiu por seguir o Cristo, se decidiu pela sua palavra. Esta forma de agir ainda cabe na vida dessa pessoa? Se não sei, pergunte a alguém que te ajude a explorar e entender isso. Se sei que não cabe mais, paro. Se sei que cabe, continuo, sem nenhum problema. Por exemplo, há poucos dias aqui na paróquia Frei Galvão, onde eu sou pároco, um grupo de jovens ligado à comunidade Pantocrator veio fazer uma baladinha, uma dança. Veio o DJ, tocou música a noite toda, a molecada dançou até meia-noite, fizeram uma festa, uma alegria só. Não tinha cerveja, não tinha droga, não tinha nada. Eles organizaram do modo deles. Mas as pessoas que frequentam os bares ao redor passavam para observar aquilo e achavam extremamente interessante aquele monte de jovem brincando e não tinha uma garrafa de uísque ou de vodka ou de cerveja, nada. Eles estavam dançando. Isso está errado, padre? Claro que não. Nem um pouco. Agora,
O problema do dançar ou não é aquilo que também você traz no seu coração. Se o seu coração está voltado para Deus, dance, sem nenhum problema. Agora, saiba, será que isso condiz a alguém que vive essa fé? Esse tipo de música, ou isso, ou isso. Ah, padre, era só música católica. Claro que não. Tinha um samba, tinha uma música eletrônica, tinha isso, tinha aquilo. Sem nenhum problema. Não é fechar os olhos para dizer, não, é só isso, é só isso. Isso não é fundamentalismo. É ver a vida e descobrir nela a beleza daquilo que Deus nos apresenta. Trazer o Senhor sempre no coração e na vida é pautar a nossa vida segundo aquilo que Ele ensina. A oração insistente é uma oração daquele homem, daquela mulher que tem fé e confia neste Senhor. E dá passos com Ele, e vive com Ele, e caminha com Ele, e abre o seu coração para Ele. E a partir daí confia no seu amor. E a parábola de hoje diz de um juiz que não temia a Deus e de uma viúva temente a Deus, que insistente vem pedir a Ele que faça justiça contra os seus adversários. E o juiz não queria fazer nada, mas ele começa a ter medo da viúva. Vai que essa mulher venha me agredir, então eu vou fazer justiça a ela. E Jesus vai dizer no fim da história, se até esse juiz injusto fez justiça, o que não fará Deus em favor dos seus filhos e filhas que pedem? Entendeu, meu irmão e minha irmã? Então, primeiro, a oração brota de quem tem fé. Segundo, a oração deve ser uma oração insistente. Todo dia, em todo momento, ter sempre o coração voltado para Deus, pautando-se isso ou aquilo, é segundo aquilo que o Senhor me ensina. Terceiro, não desistir e confiar. Mas não peça só por aquilo que você precisa. Primeiro, agradeça ao Senhor. Ao colocar-se diante do Senhor todos os dias, agradeça a Ele. Bendito seja, Senhor Deus, pela minha vida, por tudo que o Senhor me deu. Mas, Padre, a minha vida está desmoronando. Não tem problema. Você tem a vida. E você tem a vida porque o Senhor te concedeu. Bendito seja o seu nome, Senhor. Bendito seja pelo seu amor. Bendito seja pela sua misericórdia que me sustenta e que me fortalece. E aí apresenta a sua prece. Apresenta a sua necessidade. Mas não apresenta colocando uma faca no pescoço de Deus e dizendo, você tem que fazer isso. Não. Senhor, essa é a minha prece. Esse é o meu pedido. Que o Senhor venha em socorro da doença dessa pessoa, da dificuldade, da falta de um emprego, da falta de comida, disso, daquilo outro. E segue a sua vida. Segue confiante. Coloca no Senhor a sua esperança. Vá para o trabalho, ou procurar, ou vá ao encontro disso, ou vá ao encontro daquilo, ou vá buscar. Senhor, me inspira para eu buscar perspectivas e formas de como educar essa criança, de como lidar com a minha família, de como ajudar essa pessoa, como ajudar os meus pais. Ou seja, e você vai caminhando. O texto bíblico é muito bom, né? A gente lê o texto bíblico logo que acorda, e aí deixa esse texto bíblico ir voltando, né? Você está trabalhando, você lembra do texto, você está indo para um lugar ou para o outro, você lembra do texto, e esse texto recheia a sua vida. Isso é oração. Uma boa música que te ajuda a refletir é oração. Uma oração falada, um terço, uma novena, uma jaculatória é uma oração. O que é uma jaculatória, Padre? Jesus manso e humilde do coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Agora, eu colocaria um quarto ponto. Então, primeiro, a oração brota da fé, a oração brota da perseverança, a oração brota de uma decisão constante de estar diante do Senhor e confiar nele. E a terceira, a oração também brota do amor aos irmãos. Não peça só por si. Apresenta as suas preces por aqueles que pediram as suas orações. Talvez você não se lembre de quem pediu, mas Deus sabe. E você diz, Senhor, vai ao encontro dessas pessoas. Toma conta, visita,
acolhe. Talvez o Senhor fala no seu coração, reze por essa pessoa, reza por ela. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo, não tem problema, reza. Reza, depois você encontrando essa pessoa, conversa com ela. Ou seja, uma oração de intercessão que suplica pela igreja, pelo mundo. Eu não posso estar lá na Ucrânia ajudando aquelas pessoas que estão sofrendo lá, mas eu rezo. Eu rezo pelo governante da Rússia para que tenha misericórdia daquele povo, que cesse essa guerra, por aqueles que passam fome, que surjam iniciativas. E essa oração, meu irmão, minha irmã, movimenta o céu, movimenta o coração de Deus, e esse Deus vem em socorro do seu povo. Que lembremos sempre, como vai dizer Paulo a Timóteo, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como verdade. Ou seja, vai dizer no finalzinho da segunda leitura de hoje, diante de Deus, o Cristo Jesus, que há de vir e julgar os vivos e os mortos, em virtude de sua manifestação gloriosa e de seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. E eu digo a você, meus irmãos e irmãs, não desista de rezar. Insista. Não é fácil criar o hábito da oração, mas insista e vá constantemente percebendo que essa oração vai te fortalecendo o corpo e a alma e vai fazendo um homem e uma mulher mais firme e decidido nesse caminho do Senhor. Não desista. Dormir na oração, retoma a oração. Insista, insiste e vá dando passos, um atrás do outro, confiante. Do Senhor é que nos vem nosso socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Que o Senhor abençoe a ti e a sua família, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus te abençoe e guarde.